Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar nas reflexões do grande antropólogo Claude Lévi-Strauss para explorar a descoberta das Américas. Mas olha, essa não é uma jornada sobre caravelas e mapas. É uma viagem através das ideias, dos mitos e principalmente dos sentidos que definiram esse encontro, que foi um verdadeiro choque, né, entre dois mundos. E é interessante porque, antes mesmo de avistar a Terra, os exploradores europeus já enfrentavam um teste psicológico brutal. Eles chamavam de caldeirão. Era uma zona de calmarias ali no Equador, um lugar de estagnação completa. Tente imaginar o cenário. Semanas, sabe? Sem um pingo de vento, o ar parado, o oceano parecendo um espelho de óleo. Era um silêncio que pesava, um vazio que começava a minar todas as certezas que eles tinham trazido de casa. Essa sensação descrita aqui pelo Levi-Strauss era muito mais do que um simples desconforto físico. Era uma perturbação da mente, da alma. A natureza, que deveria ser o guia, de repente virava uma prisão silenciosa. Essa calmaria toda foi o primeiro grande aviso de que o mundo que eles estavam prestes a encontrar não ia seguir as regras do velho mundo. E isso nos leva a um ponto que é, assim, fundamental. Os exploradores não estavam navegando em direção a uma página em branco. Na verdade, eles estavam em busca de um mundo que já existia, mas só na cabeça deles. Eles carregavam uma bagagem pesadíssima de expectativas e mitos. A pergunta que fica é: o que eles realmente esperavam encontrar? A cabeça do europeu daquela época, estava cheia de lendas antigas, de histórias sobre um paraíso na Terra. Então, a resposta para o que eles procuravam não estava no futuro, mas sim num passado completamente idealizado. Esse aqui era basicamente o mapa mental deles. Eles não estavam navegando para o desconhecido. Eles estavam em uma missão para encontrar o Jardim do Éden, a fonte da juventude, a tal da Idade de Ouro. A viagem não era para descobrir algo novo, era para verificar o passado, para encontrar prova física de que os mitos deles eram reais. Só que aí, a realidade bateu de frente com esses mitos. E o conflito que surgiu foi profundo, perturbador. O maior desafio não foi o mar, não foram as tempestades, foi o encontro com os povos indígenas. Isso gerou o que a gente pode chamar de uma crise de identidade, uma crise de categorização para os europeus. Essa pergunta, ela diz tudo. A Europa do século XVI não tinha uma caixinha para colocar essas pessoas. Eles não se encaixavam na Bíblia, nas lendas, em nada da história que eles conheciam. E essa incapacidade de definir o que eles eram acabou dando origem a um debate violento e a teorias, assim, completamente bizarras. As tentativas de explicação foram ao extremo. Será que eram descendentes das tribos perdidas de Israel? Ou, quem sabe, seres criados por demônios só para imitar a humanidade? A questão principal virou: eles têm alma ou não? E esse debate teológico não era só uma discussão filosófica, não. Tinha consequências de vida ou morte. Essa citação ela é devastadora. Mostra exatamente como aquelas discussões que pareciam abstratas, filosóficas, se tornaram a justificativa perfeita para a exploração mais brutal que se pode imaginar. Se a humanidade dos indígenas estava em dúvida, então a escravidão e o extermínio deles poderiam ser justificados. A crise de categorização virou uma licença para a violência. Enquanto a mente europeia se debatia com as próprias categorias, o continente americano se impunha de um jeito que não dava para ignorar ou debater, através dos sentidos. A realidade física das Américas era simplesmente avassaladora. O Levi-Strauss fala de uma impressão de enormidade. A escala era diferente de tudo que eles já tinham visto. Sabe, montanhas que pareciam não ter fim, rios que pareciam mares, florestas que engoliam o horizonte. Era uma paisagem que não te convidava, ela te diminuía, aniquilava aquela perspectiva humana que eles estavam acostumados a ter na Europa. E antes mesmo da visão, veio o cheiro. O Lévi-Strauss descreve isso de um jeito incrível. A quilômetros e quilômetros da costa, os marinheiros já eram recebidos por um perfume forte, completamente desconhecido. Uma mistura do cheiro da floresta úmida com o aroma de pimentas exóticas, o fumo de tabaco, era o continente se anunciando. Uma presença sensorial impossível de negar. E essa lembrança do Colombo resume bem esse espanto. A própria natureza do Novo Mundo desafiava a imaginação. Não eram só árvores altas, eram monumentos que pareciam de outro planeta. Era a confirmação de que eles tinham chegado a um lugar onde as regras da natureza como eles conheciam simplesmente não valiam. Então, a gente começa a entender que a América não foi um objeto passivo,
uma terra vazia esperando para ser descoberta e batizada. Pelo contrário, foi uma força ativa, uma entidade que reagiu e que, nesse processo, mudou a Europa para sempre. A existência das Américas e de seus povos não só adicionou um capítulo novo à história do mundo, ela forçou a Europa a rasgar o livro e começar a escrever de novo. Os mitos antigos ruíram. Foi preciso criar uma nova compreensão, muito mais complexa e cheia de conflitos, sobre o que era a humanidade e sobre o próprio planeta. E essa frase do Levi-Strauss, para mim, amarra tudo de um jeito perfeito. A América deixou de ser um amontoado de ilhas esquisitas, de mitos e monstros marinhos, para se tornar uma realidade única e poderosa. Uma entidade formidável que desafiou, que transformou e que se impôs ao mundo, o novo mundo. E isso tudo, claro, deixa uma pergunta no ar. Assim como os exploradores do século XVI, toda a época, inclusive a nossa, carrega seus próprios mapas mentais, suas expectativas e preconceitos. Até que ponto aquilo que a gente espera encontrar acaba definindo o que a gente realmente vê? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia nesta análise.